Antes de falar sobre essa questão do Cuca, internamente como é que o São Paulo vê essa derrota, vamos falar de notícia fresca, notícia que sai agora fresquinha. O São Paulo está negociando com o Adriano, ex-Barcelona, Sevilha. É um pedido do treinador, é um pedido do Cuca. O Cuca conhece ele muito bem, já tiveram algumas conversas, inclusive, claro, com a direção do São Paulo. Ele está no Besiktas, está em fim de contrato, tem vontade de retornar ao Brasil nesse momento e vê com muito bons olhos o São Paulo e o que o São Paulo está preparando para a próxima temporada, para a próxima temporada com o trabalho do Cuca. E, inclusive, eles se conhecem lá de Curitiba e já tiveram conversas. O que pega nesse momento para essa negociação sacramentada e o São Paulo poder avançar e anunciar esse jogador que joga nas duas laterais, né? Joga na esquerda, joga na direita, muito experiente, com passagem também por seleção brasileira, e é um cara que vai trazer e elevar o patamar do vestiário do São Paulo e também na questão da liderança, assim, muita gente dentro do São Paulo enxerga a vinda do Adriano, é a questão financeira. O São Paulo já fez grandes contratações, não tem um caixa muito volumoso nesse momento, faz contas sim, mas o que pega é a vontade do jogador voltar ao Brasil. E principalmente o fato dele estar em fim de contrato, então negocia direto com o jogador. Mas é o pedido que o Cuca fez à diretoria do São Paulo, além, claro, de um atacante, e é um jogador que, pelo menos me contaram, muda um pouco o patamar, principalmente nas laterais. Ontem a gente teve o Igor Vinícius mais uma vez que não fez uma grande partida, o Léo teve uma oportunidade, mas também não arrancou elogios, pelo menos internamente no São Paulo. É um cara que chega muito experiente e com outro tipo de bagagem para o São Paulo, né? Tem lenha para queimar ainda, né? É o Adriano? Não, acho que a contratação do Adriano se equivale à contratação do que o Flamengo fez com o Rafinha. O Rafinha, né? É a mesma idade, lateral, consistência muitos anos na Europa. A gente vê mais o Rafinha jogar, o Adriano a gente não vê tanto, né? Depois que ele saiu do Barcelona... Vamos ter o que não acompanha futebol turco? Você acompanha? Tá Lógico que não. Lógico que não. É exatamente qual o estágio que ele tá. Ele pode ser lateral Não, mas estava direito, ele pode ser jogando. lateral esquerda, ele Tava pode ser meio jogando. campo. Na temporada 29 jogos, ele fez 26 como titular. Tá bom. Atuando. É bom. É uma boa média. Mas a trajetória dele é bem parecida com o Rafinha. É. Sai de Curitiba, vai para o Schalke, 04, fica lá 5 anos, vai um ano para o Genoa, fica 8 anos no Bayern. O Rafinha, o Adriano sai do Curitiba, vai lá para Sevilha, vai para Barcelona, fica 7 anos no Barcelona, agora 3 anos no Besiktas. Então, é bem parecida, mesma idade, estatura, sólida. Então, a experiência é essa. Um bom lateral, 34 anos, aqui no futebol brasileiro. E agora, na imagem que a gente viu, sequinho? Sempre foi, né? Sempre foi Ele seco. Sempre foi profissional. Se ele vem sem custo, Se vier sem custo, vai vir assim, sem custo, igual o se vier Rafinha. livre, beleza, eu acho que é uma boa contratação. Agora, se eu tivesse que investir um bom dinheiro, se o São Paulo tivesse que gastar um dinheiro para trazer o Adriano, eu acho que não é a posição mais carente do São Paulo. Salário não Mas vai o ser. Felipe, ele Eu pode não trazer o sei se eu Adriano para traria, jogar não. no meio. Pode. Difícil, né? Mas o meio é um problema do São Paulo hoje, com o Tietê, com Mas uma o experiência, Lisieiro, uma com experiência a mais, Luan, uma opção a mais, que acho que Hernanes. acho que ele teria. Eu acho que ele fisicamente está bem melhor que o Hernanes no momento, mas vamos ver. Fala, Hernan. Não é ruim. Eu gostei da São contratação. Paulo tem carências na lateral, sim. O Bruno Pérez não deu certo, não deve ficar. O Igor Vinícius é o único jogador na Foi bem posição. ontem, né, André? Foi bem. Mais ou menos, ele é um jogador. Eu achei que ele foi bem. É um jogador que é a característica que o Cuca gosta, de atacar, é aquele cara que vai para cima. Mas na questão defensiva, deixa um pouco a desejar. E essa é a preocupação do Cuca. E aí, por outro lado, ele tem o Hudson, que é um jogador volante improvisado na lateral, e aí não tem o poder de chegar à frente com tanta qualidade. Então, há uma necessidade nesse momento. O Cuca entende que precisa de um lateral direito, e esse jogador, além de atuar na direita, também atua na esquerda e tem todo o pacote experiência de Europa para vir, né? E é um cara que o Cuca observa sempre, tanto que tentou levar ele para o Palmeiras, quando o Cuca era treinador do Palmeiras, e acabou não dando certo.
E desde o Militão que o São Paulo tem lateral improvisado, né? A lateral direita é um problema crônico do São Paulo. Acho que o menino entrou bem. O Igor Vinícius é um menino que eu acho que pode ter futuro no Ontem clube. jogou bem, mas teve um jogo que jogou mal e caiu. Então, mas é um promissor. É novo, né? É promissor. Eu acho que ele tem condição de jogar ali. Mas acho que seria interessante. Acho que concordo com o André. Não, lamento que tenho que concordar. Acho que seria boa a contratação. Mas o que eu penso é assim, se fosse para gastar um dinheiro, eu gastaria no centroavante. O que significa gastar dinheiro? Eu não sei quanto, Mas estou dizendo que o São Paulo ele vai não vai gastar, se vai comprar gastar. ele. Ele vai Sim, fazer um contrato com ele, não é gastar dinheiro. Ele vai... Depende do quanto você vai pagar, né? Para um jogador com essa experiência também, né? Tem centroavante na pauta. Então, eu acho que o centroavante é um caso... O Pablo, ele não é um centroavante 9, né? Ele é um cara de movimentação, pode até jogar ali e tal, mas eu acho que às vezes falta pro São Paulo um jogador de área mesmo, um cara para brigar. O Pato também não é esse cara, Mas assim, me né? diga aí, diga um que é de área poder ser contratado aí. Tem que pensar hoje, assim, não são muitas as opções. Não tem. Não são muitas. Todo mundo com problema, Tanto né? que Todo mundo o tem Pablo problema jogou ali. ano passado como 9 Tem um nome. no Atlético. Desculpa, André, pode repetir. O São Paulo já tem um nome, é Juan Dineno, que é um atacante de 24 anos, que pertence ao Racing, está emprestado ao Deportivo Cali da Colômbia. O Deportivo Cali vai exercer a prioridade de compra. É um valor baixo, considerado. Isso. É considerado baixo, 600 mil dólares, mas aí eles vão fazer a prioridade de compra e aí vai aumentar um pouco. Só que o São Paulo já está numa conversa com a Deportivo Cali para contratar esse jogador, que o Cuca elogia muito nos bastidores. Acha que é um jogador que faz gols, é um jogador que enfrenta zagueiro, é um jogador de área, que é bom cabeceador, e principalmente, como o Cuca gosta, jovem, ele tem 24 anos e é um jogador que desponta. E, inclusive, uma pessoa que eu tenho muito contato, que é próxima ali do Cristaldo, do Racing ali, enfim, Cristaldo que jogou aqui no Brasil, diz o seguinte, que lá no Racing a informação que circula é que o Dineno está muito empolgado com a possibilidade de vir para o São Paulo. Ele quer vir para o São Paulo, cedido pelo Deportivo Cali, vendido pelo Deportivo Cali. Então o São Paulo também trabalha muito forte para trazer esse jogador. Só que aí tem um custo. Aí é uma questão de o São Paulo vai ter que desembolsar aí coisa de 2, 3 milhões de dólares. Mas também é um jogador que o Cuca quer. E ontem, inclusive, na coletiva, ele falou, faz falta uma referência, faz falta você ter um cara de área para poder botar a bola para dentro. São Paulo não faz gols. Agora, só um detalhe, viu, Rodrigo, sobre isso que o André está falando aqui. Eu dei uma pesquisada rápida aqui no do Dineno. Nos últimos 3 anos, olha, jogou no Deportivo Cuenca, 35 jogos, 21 gols em 2017. No Barcelona de Guayaquil, em 2018, 42 jogos, 17 gols. E na temporada 2019, essa atual, 25 jogos, 15 gols. Ou seja, tem uma boa média aí. E sempre emprestado. E aí que chama a atenção. Por que emprestado se o jogador tá bom? E cada ano vai no outro clube. Que não fica, e nos clubes pequenos, medianos. Ele pelo Cuenca, aqui pelo Sport Clubes TV. pequenos, medianos. E vem para São Paulo, que eu... Não é um centroavante top. Pode ajudar o São Paulo, mas eu não acho que vai fazer tanta diferença. Mas é ok. André, ele vai vir para ser titular? Ele é melhor ou para ter a opção? Falando português, claro, ele é melhor que o Carneiro. Ele é melhor que o Carneiro. Sim, mas o Carneiro é uma outra situação, né? O Carneiro vai mas se pegar você botar na bola, aí, né? Dineno e Gonzalo Carneiro, Dineno é melhor. Dineno é melhor. É melhor. E tanto é que o Cuca quer essa contratação, o treinador pede, porque ele entende que o Pato é um jogador que faz essa função, mas ele enxerga o Pato de uma outra maneira. E, inclusive, o Pato está com alguma dificuldade para se achar dentro de campo na posição que o Cuca tem colocado, e o Cuca tem conversado muito com o Pato. Aliás, são conversas muito boas entre o jogador que pede ajuda do treinador e o treinador está ajudando. Mas o Cuca quer um jogador que tem essa característica de área, coisa que ele entende que o Pablo não é tanto e também o Pato também não. Agora, Hernan, a barra de status do download da negociação do São Paulo com o Adriano está em quantos % mais ou menos, você acha? Olha, ela tá caminhando, ela tá enchendo a barrinha. O Adriano vem para o Brasil, aliás, ele não vai fazer a última partida no
no Besiktas, né? Inclusive é uma informação do Marcelo Razan, que trouxe, está lá no texto que a gente publicou no Globoesporte.com. Ele não deve fazer essa última partida, ele está se recuperando de uma lesão, não é nada grave. Vai voltar ao Brasil e ele espera chegar no Brasil já com o negócio adiantado. Mas aí depende do São Paulo acertar a questão financeira. E, claro, a pressão do Cuca vai contar muito. Tem que melhorar o Wi-Fi para essa barrinha aí. Não pode frisar, né? Não pode travar, né, cara? Tá travando, pô. Ô, Hernan, agora me fala, a gente estava aqui, mostrou uma tela com os 3 últimos técnicos do São Paulo, inclusive o atual. Queria saber se internamente se fala nisso, assim, já estão começando a comparar o trabalho do Cuca com o Mancini, por exemplo, que era o antecessor imediato. Não, apesar do Mancini ter pego um São Paulo destroçado pela saída do Jardine, eliminado da Libertadores de maneira precoce, e ter investido nesses garotos e ter tido liberdade da diretoria para colocar os garotos, não dá para fazer uma comparação e muita gente dentro do São Paulo vê até de uma maneira injusta querer colocar o Mancini como um técnico que estava fazendo o São Paulo jogar e o Cuca que chegou agora não consegue os resultados. Dentro do São Paulo, inclusive, ninguém faz esse tipo de comparação e ninguém quer fazer esse tipo de comparação. O Mancini hoje tem o cargo dele como coordenador técnico e o Cuca está tocando o andamento do São Paulo como treinador, como o cara que manda no time, como é o cara que decide e toma todas as decisões em relação ao time. O Cuca, ele sabe que ele precisa dos reforços e tem cobrado esses reforços. Mas também, por outro lado, o que mais deixa o Cuca assim chateado por não conseguir os resultados é o Hernanes, o fato do Hernanes não estar 100%, reclamou de dores, inclusive vai ser avaliado aí para ver se tem condições de jogar o Clássico contra o Corinthians. Outro que sentiu também, nem foi relacionado, o Hudson. O Antony tem mais jogos do que o próprio São Paulo, porque ele atuou pela Copinha, então é um jogador que está desgastado e sentiu muito as últimas partidas. Então o São Paulo tem esses percalços, né? Tem essas dificuldades aí que o Cuca tá encontrando, e aí ele fica, né, perdendo o sono, tentando fazer o time jogar. Mas essa comparação entre resultado, desempenho de quem estava antes e quem está agora, ela não cabe e muita gente no São Paulo nem quer fazer esse tipo de comparação. É aquela equalização que a gente falava antes, né? O Cuca não consegue ter os caras na mão para botar em campo e montar o time que ele tem na cabeça ideal, que ele deve ter já. Né? Mesmo assim, começou muito bem o Campeonato Brasileiro. 3 vitórias, 2 empates. O resultado no brasileiro não é o problema. O São Paulo está brigando lá em cima. O problema é o desempenho, principalmente o desempenho ofensivo. Todo mundo tem problema com desempenho hoje em dia? Isso é uma realidade. Por que a gente vai cobrar o São Eu Paulo? acho que até a segunda hora o São Paulo vai brigar em cima. Exatamente. Problema com desempenho, realmente. Até Barinha aí da contratação tem problema de desempenho. Desempenho do Wi-Fi também, né? Se a barrinha tá travando, amigo, só tem essa explicação. Gasta um dinheirinho a mais, melhor lá o pacote. No início da participação do Hernan, a barrinha dele travou lá. Porque lembra que ele travou? Vai lá. Agora eu tô aqui, tô me mexendo. É isso, né, Hernan? Quando um fica bom, o outro fica ruim, o Cuca não consegue ter todo mundo à disposição para montar o time que ele quer, né? E assim, tanto que ele está colocando garotos também, até para jogar, pensando no restante da temporada, eu coloco o Valse. O São Paulo provavelmente não vai ter o Arboleda depois da Copa América. O jogador que vai estar negociado. São Paulo sabe que tem muita gente querendo o Arboleda e o São Paulo não conta com o Arboleda para o segundo semestre. E aí o Valse é um jogador que tem 4 partidas, mas ainda precisa entender um pouco do posicionamento, ainda sente alguma dificuldade do futebol profissional e o Cuca está trabalhando isso. E aí o Lisieiro, que é um jogador que está muita dinâmica para o meio campo, sofre uma pancada como sofreu, vai voltar só depois da Copa América, e aí ele tem o Luan voltando, que estava machucado e está sentindo um pouco, ainda está pesado fisicamente, no sentido de ritmo, não de peso mesmo, mas de ritmo, e é um jogador que precisa ser mais vertical,
porque o Tietê é de muita movimentação e eles estão precisando de entrosamento. Então, todas essas dificuldades o Cuca está encontrando no andamento do campeonato, num São Paulo que estava brigando, que estava entre os líderes até 2 rodadas atrás. Muito bem, Hernan, alguma consideração final dessa sua brilhante participação? Uma última informação, e é uma informação importante, que hoje à tarde São Paulo vai se reapresentar e o Cuca vai chamar todo mundo, vai conversar, e ele quer muito uma conversa no sentido de não tirar a confiança dos jogadores depois desses resultados ruins contra o Bahia pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Para ele, Cuca, é um resultado que está aberto, semana que vem para Salvador, e tem uma missão muito difícil, que é vencer o Corinthians em Itaquera, algo que ainda não aconteceu. Então o São Paulo vai trabalhar, o Cuca vai conversar com os jogadores e principalmente com os mais jovens até essa partida de Itaquera para não tirar a confiança, porque ele entende que ele fez um trabalho muito grande para reconstruir a confiança dos jogadores depois da eliminação da Libertadores. Então ele não quer isso e vai ser na base da conversa que vai começar hoje à tarde. Obrigado, Hernan. Qualquer coisa, dá um toque, hein? Chamou, falou.